Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Trilhas da Luz. Eu sou Elo Compasso, que é quem está lendo o livro Cartas de Cristo para vocês. Hoje eu vou dar continuidade na carta 8, a gente já está na reta final aí do livro Cartas de Cristo. Só falta mais uma carta, que é a carta 9. E se você tem interesse de adquirir o livro físico, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês, tá certo? E também quero te convidar a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Aqui eu busco trazer conteúdos sobre autoconhecimento, espiritualidade, expansão da consciência e todos esses temas místicos e espirituais que envolvem o nosso mundo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve e ativa o sininho para você receber a notificação sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. E também, antes de começar, eu já vou te pedir para deixar o teu like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda demais o canal a crescer, tá bom? Se você também quiser deixar sugestões de conteúdo aqui embaixo, que eu vou buscar o conhecimento e preparar um videozinho para vocês. Então, vamos começar? Lembre-se, ao se aproximar dos outros, de ser cuidadoso com seus egos, entre aspas. Esse é o único meio que possuem para a sobrevivência interior até que eles tenham conquistado uma real e duradoura visão da consciência divina e que percebam que tem dentro de si algo que é transcendente a eles mesmos, uma fonte de força, poder e inspiração. Você também deve compreender que, ao ser individualizado numa forma corporal e na atividade mental, emocional, está sujeito às leis da existência. Você recebeu a individualidade, a identidade e um potencial infinito para alcançar a consciência crística, e há um preço a pagar por isso. Durante, quem sabe, muitas vidas, abre parêntese, até que tenha se educado nesse raro conhecimento do eu, entre aspas, fecha parêntese, você experimenta os caprichos e as inúmeras complexidades da vida e das relações. Em muitas vidas passadas, você pode ter feito coisas ultrajantes que os demais consideraram o pecado personificado, entre aspas. Mas essas experiências de personalidades magnéticas terão contribuído para trazê-lo até onde hoje você está na percepção espiritual. Assim, você deve ser capaz de aceitar que não há pecado, entre aspas, contra um Deus, entre aspas, e que não há pecado, entre aspas, contra outros. O ego, entre aspas, pode estar totalmente no controle e fazer coisas reprováveis somente porque a alma, entre aspas, ainda está adormecida na escravidão da pesada teia de aranha da personalidade magnética. Onde esse é o caso, não há possibilidade de persuadir a pessoa de que ela causou danos a outros. Não há iluminação interior proveniente da luz, sublinhado, para mostrar a ela uma maneira melhor de viver. A luz, tudo maiúsculo e sublinhado, está totalmente bloqueada pela consciência magnética do ego. Contudo, a dor que tal pessoa experimentará, abre parêntese, uma vez que tudo o que fez aos outros retornará para ela na mesma medida e mais, fecha parêntese, por fim, a fará questionar a existência. E fazer perguntas é o modo pelo qual se recebe as respostas da vida divina, tudo maiúsculo e entre aspas. Comecei essa sessão dizendo que as pessoas acreditam que podem ser transformadas pelo espírito, entre aspas. Agora você compreende por que eu disse que não há nada para ser transformado, entre aspas, tudo isso. Não há nada real, entre aspas, ou eterno, entre aspas, na personalidade.
há uma grande necessidade de abandoná-la para revelar o divino no interior. Na Palestina, chamei a esse processo de morrer para si mesmo, entre aspas, o que demonstrou ser uma afirmação atemorizante. Por causa dela, muita gente foi dissuadida de entrar no caminho que leva às dimensões espirituais superiores. E assim, esse último passo no processo de abandonar-se é de fato como uma morte. A pessoa perde uma parte essencial de seu eu humano terreno enquanto ultrapassa, mas o alívio e a paz interior, que se experimenta quando finalmente a luta termina, não pode ser descrito. A alegria preenche o coração. A verdadeira segurança, repouso e tranquilidade no silêncio da mente. Por fim, a luta pelo controle pessoal acabou. A pessoa se tornou um mestre, entre aspas. Depois vem um tempo de descanso espiritual e de recuperação. Mais tarde, isso é seguido pela entrada em uma nova dimensão do ser, entre aspas. Nada na cena humana terá importância, entre aspas, como antes. As pessoas criticam você? Anteriormente, a personalidade magnética teria feito você se sentir raiva por causa de sua insegurança, sua necessidade impulsiva de parecer perfeito diante de todos, com a finalidade de ganhar aprovação. Se eles não aprovarem, argumentava o ego, como você sobreviverá? Como será a sua vida? Quando a voz do ego, entre aspas, se cala, não há mais necessidade de procurar segurança, pois você está seguro, tudo maiúsculo. Você sabe que está sustentado, mantido, alimentado, protegido, curado pela consciência da vida divina, tudo maiúsculo. Pouco importa o que os outros possam pensar de você. Sua alegria, prazer, felicidade, realização pessoal e contentamento estão todos dentro de você. De fato, você não precisa mais de todo o resto, salvo que você é parte de todo o resto, entre aspas, e quando a luz, sublinhado, o preenche, você tem uma necessidade impulsionadora de transmitir aos outros tudo que a consciência da vida divina, tudo maiúsculo, derrama em você a cada momento do dia, na medida em que permanece em constante contato com essa bela dimensão dentro de você. Você já não rejeita a personalidade dos outros. Todo mundo é aceitável para você. Todo mundo tem necessidade de amor e agora você está cheio de amor para doar. Amar incondicionalmente não é mais uma luta. Ocorre espontaneamente. Qualquer falha, qualquer erro que tenha cometido em suas atitudes para com os outros, como resultado de fragmentos do ego, entre aspas, que possam restar em você, são revelados. Mas não tenha medo do autoconhecimento. O abrace com amor e gratidão. Você descobrirá que o reconhecimento e aceitação das reações humanas negativas em você mesmo é tão saudável quanto curativo. Aceite alegremente e assuma a responsabilidade por qualquer erro que cometa e então, quando o tiver avaliado de maneira amorosa, entre aspas, deixe-o ir. Você experimentará paz interior, sabendo que aprendeu outra coisa valiosa que será de grande ajuda quando você voltar a ser desafiado pelas experiências terrenas. Acaba-se o tempo do profundo arrependimento, uma vez que fez seu trabalho de se liberar das respostas magnético-emocionais que trouxeram sofrimento no passado. Então você entrou no que chamei de o reino dos céus, entre aspas, quando estive na terra. Todas as suas necessidades são satisfeitas e você sabe, tudo maiúsculo, que qualquer necessidade no futuro também será satisfeita quase espontaneamente. Esse conhecimento o mantém em constante contato com a vida divina, tudo maiúsculo, sublinhado e entre aspas.
e proporciona um imenso sentido de segurança. Com a paz e a tranquilidade da mente, vem a alegria e a felicidade em um novo sentido de bem-estar juvenil. Os males menores, as doenças crônicas e mesmo as terminais serão removidas e você outra vez entrará em uma nova fase de existência. Cada vez que aprende uma lição, você deixa para trás um pouco da dimensão humana e avança para uma frequência mais elevada de consciência espiritual. Estou descrevendo as recompensas que o esperam quando você luta e ocupa-se da escravidão magnético-emocional, de atração/ligação, rejeição/repulsão, tudo isso entre aspas. Isso é o que inicialmente dá a você a individualidade, mas que se torna um grilhão da alma, do qual você deve se libertar a fim de sair da roda. Essa roda é o breve espaço de tempo de sua atual vida humana, continuamente girando, continuamente levando para experiências que não o alegram. Quando enfim você for capaz de transcender em espírito suas reações magnético-emocionais para a vida, a roda começará a girar mais devagar e então, de repente, achará que está quase parando e começará a experimentar a bela qualidade de vida que descrevi acima. Se eu pudesse, removeria essa carga imposta sobre você pela sua condição humana terrena. Conheço seu sofrimento, seus momentos de desespero, sua dor na noite solitária e suas horas de tumulto mental e emocional. Enquanto desço até suas frequências de consciência para transmitir minha mensagem e compreender o que é necessário dizer, eu me torno consciente de sua condição terrena e essas palavras são minha resposta às suas mais urgentes necessidades de alívio e cura. Não duvide de como essas palavras procedem de mim. Conforte-se com elas e saiba, tudo maiúsculo, que à medida que as estudar, elas trarão, com o tempo, uma profunda iluminação da alma que o levará às tão almejadas mudanças em sua vida e em você mesmo. Como meditar? Tudo maiúsculo e sublinhado. Quando meditar, adote uma posição que seja o mais confortável. Você não tem que fazer contrações físicas. Descanse e relaxe. Diga para você mesmo que relaxe e solte seus ombros, incluindo sua cabeça, pescoço e rosto, até um estado de profunda soltura. Quero imprimir em você a ideia de que a meditação deve ser finalmente tão simples quanto deslizar para o sono. O propósito da meditação é o de habilitar a sua consciência inteira a se mover para além das fronteiras do intelecto e da razão. Há mestres que dirão para você imaginar, entre aspas, o que quer que seja que digam para imaginar. Você pode estar seguro de que isso não o ajudará a ir a nenhuma parte além dos novos reinos imaginativos de seus próprios processos de pensamento. O que você alcançará com esse método de meditar, entre aspas, será o alívio dos pensamentos e da tensão que suas pressões egóicas estão criando para você. No mundo da imaginação, o ego pode ou não estar adormecido. Antes de começar a meditação, prepare-se compreendendo plenamente que está a ponto de fazer contato com a consciência divina, tudo maiúsculo, entre aspas e sublinhado, tanto em sua consciência quanto transcendendo-a. Assim, ela, tudo maiúsculo, está também ali fora e ao seu redor. Visualize exatamente o que significa isso. Lembre-se, a todo momento, que você estará sintonizando aquilo em que pensar maiúsculo e tudo sublinhado. Seus pensamentos são raios de luz, entre aspas, fazendo contato com o que você busca. Lembre-se de que cada pensamento, entre aspas, tem sua própria frequência vibratória na consciência. Acredite,
Saiba isso, porque isso é a verdade. Quanto mais espiritual é o pensamento, mais altas são as frequências vibratórias. As formas de consciência, entre aspas, expressas em palavras, não são visíveis, mas são específicas entidades do ser, tudo entre aspas. Elas têm a vida da consciência dentro delas. São magnetizadas pelas formas de consciência, entre aspas, semelhantes. Semelhante atrai semelhante. Pense. Cachorro, entre aspas, e visualize o que isso significa, e seus pensamentos são sintonizados com a espécie canina. Pense, consciência universal, tudo isso maiúsculo e entre aspas, ou vida divina, também maiúsculo e entre aspas, com compreensão do que isso significa. E seus pensamentos serão dirigidos para a consciência universal, vida divina, tudo isso entre aspas. Se você tiver compreendido plenamente tudo o que estou tentando dizer, saberá, tudo maiúsculo, que sua meditação alcançará este objetivo. Saiba disso e sua fé se fortalecerá. Sua fé permanece frágil porque você apenas espera ou deseja ou magneticamente quer, entre aspas, entrar em sintonia com a consciência vida, tudo maiúsculo, pois espera tirar algum benefício deste exercício. Você não vê o quanto é terrena, entre aspas, essa abordagem para aquele que lhe deu o ser, tudo maiúsculo e ser entre aspas? Isso é respeitoso? Isso convém a uma pessoa que está buscando um contato verdadeiro e espera fazê-lo? A consciência universal infinita, tudo maiúsculo e sublinhado, não é o Deus mítico que está no alto, como descrito no Antigo Testamento. Ela é a realidade infinitamente poderosa, presente em todos os lugares, manifestando seu próprio desenho e cuidado amoroso, inteligente e evolucionário por tudo o que ela tem trazido à vida. Você deve compreender que se aproximará disso enquanto ainda estiver na Terra. Quando alcançar as dimensões mais altas, depois que suas emoções magnéticas tiverem sido dissolvidas, não somente em sua mente, mas também em seu subconsciente e em seu plexo solar. Antes de tudo, você estará se pondo em contato com o Pai, Mãe, Vida Divina, tudo isso maiúsculo, que sempre está ativo em todo o seu sistema e no universo. Lembre-se que isso, tudo maiúsculo, está em equilíbrio na infinita dimensão universal e ativo no mundo. O Pai Atividade, entre aspas, marca os objetivos. A Mãe Amor, entre aspas, dirige a maneira com que os planos se desenvolverão para promover o mais alto bem daquilo que está sendo adaptado, curado ou protegido. Abre parêntese. Uma infinidade de pessoas dirá que as afirmações acima são pura imaginação. Elas podem zombar como quiserem. Aqueles que fazem contato com o Pai, Mãe, Vida, Consciência, que é outro nome para a consciência de vida divina, tudo maiúsculo, porém indicando suas duplas qualidades, verificarão que o acima mencionado é uma descrição precisa da evolução espiritual que se segue a tal contato. Fecha parênteses. Eu vou parando por aqui. Então, eu desejo a todos ótimas reflexões e aguardo vocês no próximo episódio. Espero que vocês estejam gostando. Deixem aí nos comentários a percepção de vocês sobre esse livro. Se vocês estão tendo também transformações internas, se também não estão tendo. E quero que vocês contem para mim um pouquinho da experiência de vocês. Então, aguardo vocês no próximo episódio, onde encerraremos a carta 8. Antes de acabar o vídeo, já lembra? Deixa teu like aqui, viu? Então, um beijo, até o próximo episódio. Eu sou um outro você.